Por favor, Ruda. Agora você deu crença que eles não pode falar. Peraí, ele deu erro. Calma. Eu tô calmo. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um Ruivo Cast em parceria aqui com o Guia do Construtor. Vamos falar do mercado da construção civil. Sempre pujante. Será que está pujante mesmo? Ou será que a gente está querendo tapar os olhos com... né? Fazer assim, né? Vai enxergar só pelo cantinho. Não sei como é que tá a coisa. O negócio tá... Esse ano está um ano bastante esquisito. Agora o Papa morreu. Será que vai influenciar na construção civil também? Porque tudo que acontece no mundo parece que está acontecendo com a gente, né? É geopolítica com o Trump, é o Papa que morre, enfim, né? É o Brasil, que é a política nossa aqui é uma loucura. Na realidade, estamos vivendo uma novela. Se você for pensar, estamos numa novela real, né? Sim. Liga a internet, é fofoca de um, porque o fulano de tal, porque não é isso? Quem ia imaginar um dia, o Marcel ainda é novo, mas o Arruda pode confirmar, que a gente ia imaginar que a gente ia viver essa novela real da vida, né? Nós não acreditávamos nisso de forma alguma. Hoje é uma bagunça, né, Arruda? E o medo da informação fake, de chegar e você... então, isso ainda piorou ainda. Tá, aí você recebe no seu WhatsApp, você manda para os amigos, tá vendo essa notícia? Depois você vai ver que é fake. Então, para a gente ter uma realidade de se é fake ou não, como é que anda o mercado da construção civil, a gente traz os lojistas que estão na ponta do balcão. Sim. Né, que sabe muito bem o nível de pedido, como que está em relação ao ano passado, né? As contratações, a quantidade, no caso de tintas que está saindo aqui, você na locação de máquinas, né? E a gente vai perguntando e a gente vai tendo uma orientação melhor através do próprio lojista. Não é isso, Marcelo? Que é mais fácil para a gente ter mais clareza das coisas, né? E o nosso intuito aqui é levar informação relevante para vocês. As pessoas gostam, né, de falar do mercado da construção civil, é de interesse de todos nós, né? Ainda mais nesse momento onde nós temos que tomar certos cuidados. E o juros está muito alto também, o que às vezes pode coibir as pessoas de fazer os seus devidos investimentos na área da construção, apesar do imóvel ser sempre a coisa mais segura que nós temos, né? Nós estamos aqui para começar o Ruivo Cast, o Guia do Consultor, e você, como sempre, é o nosso convidado especial. Já desde já vou pedir para você dar um like aí nesse joinha, por favor, que é importantíssimo para a gente. E para o YouTube, antigamente, quando tinha pouca gente fazendo vídeo no YouTube, era fácil. Agora, não sei quantos vídeos por dia são publicados no YouTube, é absurdo. Tudo bem que virou o canal principal, né? Sim. Deixou a televisão um pouquinho lá para trás e virou um canal principal. Mas é muita gente fazendo, então a gente precisa do like para ter relevância. Comentário é legal também, compartilhamento é muito bom, se você gostar. E assinatura, que é muito legal estar com a gente aqui para poder acompanhar os nossos podcasts, que é diário e com vários temas. Hoje, excepcionalmente, estamos falando da construção civil. Estou recebendo aqui o José Flores Arruda Filho, conhecido como Arruda, 40 anos de Cordeiro? Isso, 64 de idade e 40. Já fiz essa brincadeira com você, né? Lembra disso? Lembro, da última vez. Você não trabalhava quando tinha quando o cara gritava na rádio? Já estava lá? Na AM, era AM, não era FM. Não, era Cacique, não era? AM, é o Décio Clementino. Décio Clementino, opa. Isso era 5 horas da manhã. Sim. Mas antes tinha outro que fazia, não tinha um lá? Tinha um outro que era muito famoso na Cacique. E que ele fazia, que uma vez ele falava assim, aquela mulherada lá que fala, você vai dar um pargata. Lembra? Vai tombar o galinheiro. Esse olha o vídeo na rádio, vai tombar o galinheiro. Lembra disso? Bateu o ônibus da Alpargatas, voou pena para tudo lado. Olha o problema, teve reação. Foi. Me lembro naquela época, mas naquela época não tinha hoje. Mas se fosse hoje, o cara tava depenado na rua. Tá preso. Mas brincadeiras à parte, a Ângela que tá aqui. Tudo bem, Ângela? Tudo bem, você. Começamos de forma agressiva, você nos perdoe, mas isso são lembranças do passado. Porque antigamente você tinha uns absurdos que você não contabilizava, né? Com certeza. Você não é tão novinho, acredito, né? Para não lembrar de certas situações que hoje a gente não pode falar mais nada. Não pode. Hoje nós temos que ter um pudor absurdo para as coisas, né? E na nossa época não tinha absolutamente nada disso. Agora tem o tal do bullying. Não, bullying já existe, né? Agora é o cyberbullying.
Esse eu não sei. Cyberbullying, agora é internet, porque é o bullying pela internet. Tá. Os emojis, que depende do Tá. emoji que você coloca, sim. você ofende de forma muito agressiva a pessoa, entendeu? Entendi. Mas uma coisa continua, por exemplo, os meninos ainda agridem verbalmente as mulheres, por exemplo, na escola. Ainda existe esse conservadorismo muito presente no machismo ainda, né? Sim. Mesmo com a molecada na escola, por incrível que pareça. Lá na empresa, nós tínhamos, empresa Cordeiro Máquinas, todo mundo tinha apelido. Eu tinha um apelido, os outros tinham peru, teco, mais? Angola. Não fazemos mais. Não fazemos mais. Eu ia apelidar você de galinha vencida. Cabelo branco. Desse jeito. Tingido. Pensa que é fácil fazer misturado assim? Deixa eu apresentar a Ângela, por favor. Ela precisa de todas as honrarias, uma mulher bonita dessa. Sem dúvida. Né? A Ângela Rosa, que é a franqueada da Pintamundi, né? Tintas de Sorocaba. Obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Viu? Você não leva em conta nossas brincadeiras aqui, né? Mas são brincadeiras saudáveis, né? Estamos lembrando um bom tempo da nossa querida Cacique, né? Eu ia falar saudosa Cacique. Cacique saudoso, o seu José Rubens que morreu, né? O José Rubens. Eu conheci. Eu trabalhei lá. Trabalhei. Manuel José da Fonseca, Saldanha da Gama. Saldanha Marinho, né? Não, da Gama. Não lembro. Mas enfim, pouco importa. E o Marcel, que está aqui, que é o realizador do guia do construtor, né? Isso. Que é um vencedor também, né? Parceiraço nosso. Passou pelos desafios da mídia impressa aí, tá com o guia aí ainda, claro, tem outras atribuições, mas é muito legal, né? Ainda tá... É um Highlander da mídia impressa. Opa, tamo aí. Eu saí da mídia impressa em 2018, né? É a última publicação, né? Mas eu acredito que o papel em si está voltando. É uma tendência de mercado. Eu tenho sentido estamos cansados, isso, né, da internet. Da internet. Nós imprimimos tabloide, 10 mil folhetos, 12 mil... todo mês. Às vezes fazemos por 60 dias, que é exatamente este aqui. Este mês, que foi para março. Segura a promoção 60 dias. Isso. Agora, maio, nós vamos entrar com a promoção lá na Cordeiro Máquinas, não locadoras, mas também vamos ter a promoção, mas diferente, cada um no seu segmento. Mas na mídia impressa. Papel, assim, não sei, é crochê, tem que ser bom, né? Você não é uma pessoa massa, joga fora. Tem né? papel de jornal que sujava a mão, lembra? Sujava. Ficava preta a roupa, lembra disso? Mas a gente gostava de ler um jornal, né? Com certeza. Por que você entrou no Tem ramo nem da prática. franquia de tintas? Qual foi a sua visão nisso? Você entrou há quanto tempo você está? Eu estou há 4 anos e meio. 4 anos. Você 4 entrou anos no e meio meio. do fervo já, com um monte de loja estabilizada na cidade, né? Com certeza. Como é que você achou essa brecha e a oportunidade de ganhar um pedaço do mercado de Sorocaba? Foi um desafio grande, mas assim uma conquista maravilhosa, que hoje a gente está com bastante clientes. Mesmo estando com algumas lojas lá atrás, quando a gente já foi fazer, não tinha tantas lojas igual a gente está tendo hoje. Mas dia a dia, sim, está indo tudo bem. Você tinha outro negócio? Não, esse é meu primeiro empreendimento. Tô empreendendo pela primeira vez. Quebrou os paradigmas da CLT? Quebramos. Quebrando por quê? Seu marido tem os seus sócios? Quando a gente... na verdade, é só eu mesma. E quando a gente foi visitar essa feira no Sebrae, daí veio a Pintamundi, qual me interessou bastante fazer parte. Você achou legal na hora lá? Sim. Apesar de não Você conhecer não era do nada. ramo de tinta? Nada. Você viu com uma coragem... Nada. Desafio, né? Desafio, Muito né? legal. E aí você falou, eu vou abrir. O que você fazia antes? Eu trabalhava na parte administrativa do Iguatemi Esplanada. Antigo Esplanada Shopping É de lá que eu conheço Center. você, então. É de lá. Eu estava olhando, eu falei... É de lá. Anos e anos de shopping. Encontrei com o Orlando, ficou viúvo, né? O ficou Orlando. viúvo. Olha, eu Esposa converso. faleceu. Orlando era Colocar gerente detalhes. financeiro do Esplanada. Você me Isso. chamou de velho, de jornal antigo, agora tá falando de viúvo. olha. Tem histórias, né? De lá mesmo ele me conhece. Seu Américo. Seu Américo. Seu Américo era o diretor do... Eu não conheço. Era uma administradora que dirigia. Antigamente É lá era atrás. direto. Depois virou uma administradora que dirigia o shopping Esplanada. Tá. Isso. Que começou em 1991 na cidade de Sorocaba. E eu nós trabalhava fomos- na Rádio Ativa, tá bom pra você? Tá bom, olha lá. E eu vou dizer que eu ia com a minha esposa Quero sucesso, Rádio. passear lá na obra do shopping. Você ia passear? Ia. Olha que programa de índio, hein? Programa de índio.
Era bem assim. Eu fiz um ano de engenharia civil e não você queria consegui. saber, você queria Eu queria ver. aprender da engenharia. E a gente vendia equipamentos para lá, obviamente, da Claro. loja, né? Então eu Você ia passava passear lá para dar uma olhada no seu cliente. eu olhava bastante. Depois do seu Elias Turco, Depois foi o seu Elias que abriu. lá embaixo, quando construiu. Com o certeza shopping. ele não locava nenhuma máquina, do jeito que ele era, né? Não locava. Não locava. E discutir com ele preço era uma briga, gente, seu Elias. Seu Não. Elias. Mas tudo bem, ele trabalhou bastante para deixar a turminha rica aí. E não tem filhos, né? Não tem um filho reconhecido. Tem, um filho reconhecido mesmo. e o sobrinho que ficaram dono de tudo, né? De tudo, né? São só 6 milhões, parece, de aluguel por mês. Acho que dá para 6 construir milhões. mais shopping. De aluguel, né? De aluguel, Viu? E aí foi bons tempos de Esplanada, né? O que você fazia lá na administração? Eu era secretária. Você era secretário do América. Agora eu tô lembrando mais ainda. Nossa, meu Sim, Deus, eu Amanda do aprendi também Ângela. isso. Nossa, que legal, Tempos não? bons. Eu não saía de lá, né? Não. Mas fazia o que lá? Eu vendia, no Não. começo eu vendia Transamérica, Sim, no começo, Aham. na rádio, depois eu fui para São Paulo, voltei e comecei a fazer negócio de revista, eu fazia a revista do Esplanada. Tá. Além da Bianchini que eu tinha, Sei. a editora, eu fazia da Esplanada e eu fazia todas as coberturas, me contratava pra tudo lá. Ai, que Eu legal. não saía de lá, então foi uma época muito boa. Aí teve Muito o boa, Américo, a Ângela, Padilha, fiz parte também da parte da... Fui secretária lá do gerente de segurança, Padilha também, o acho que você Padilha, conhece. Fiquei 11 anos figuraça, com ele. nunca mais vi o Padilha. Tá vivo o Padilha. Tá vivo. O Padilha, Aqui em liguei Sorocaba para mesmo. Luci Bonjalier, Bolanger, Também, tá tudo bem. que era ela gerente de mesma. marketing. Sim. Tá. A Sandra, que foi assessora de comunicação. Sim. Aí, tá vendo? Tá vendo? Tá né? vendo? Esplanada Olha tem só, história né? na cidade. Né? E eu não posso fazer errado, conheço todo mundo. Imagina se ele Eu tratou também mal entrei alguém. quietinha, eu entrei quietinha, já tá sobre Inclusive, histórico. como é o seu padrão lá? O Dinei e o Cotó. Não, o Cotó é da Do Cortô, Pneus. do pneu, que não é onde você trabalha. Não, Você trabalha com o Dinei. com o Dinei. E o Dinei, encontrei com o Dinei escolhendo um produto para o casamento dele, de não sei quantos anos, que ele estava fazendo bodas, não sei do que. Você foi na Ele festa? fez, fui. Opa, Então. a festa foi ali naquela igreja perto da João Wagner. Ele é Rey. gente boa, né, cara? Muito, muito. E a esposa também é gente boa. Dona né? Valdiana, É. muito legal. Senão não estaria com eles esse tempo todo, É, né? são gente 40 boa, tem anos. cara de ser bem assim, bem bacana mesmo. Foi muito bravo. Foi muito bravo. Mas No começo? No começo, nossa. Ah, ele tinha uma cara de ranziza mesmo. Tinha um jeitão de ranziza no começo. Mas um coração maior que ele. Ai, que beleza. Coração maior. Mas que gente ele. boa, né? Boa, O muito Fred bom. é filho dele. O Fred e o Guto. Ah, são os tá. dois que estão na empresa. Ah, que lá, legal. né? Frederico Augusto. Você tá 40 anos com ele, então. 40 Você entrou anos. menino lá, então, 20 e poucos anos. 24. Como vendedor. Entrei como encarregado do Cardex, que eram aquelas fichinhas em pé assim, não tinha computador. Nossa, Lembro. tinha encarregado disso. Eu cuidava disso. Em 1986, Putz, É verdade, compramos né? os Meu computadores. Deus. Compraram? Comprou. Foi a primeira vez que foi instalado a computação no Cordeiro. Em 86. 86 A Cordeiro tem 80 anos, né? 80 anos. Faz agora em agosto 80 Você tá anos. metade do tempo lá. Desde o tempo que eles Quem era eram o dono de tudo? Era o pai, né? O pai, Você seu já contou, José seu- Cordeiro. Daí os dois ficaram sócio, o Cotó e o Dinei. 8 filhos. Eram 8 sócios filhos, mais o casal. Então, houve uma divisão. Como divisão? Só tinha uma loja, dividiu o quê? A sociedade, porque eram Dividiu 8 entre sócios. 8? Mais o seu José Cordeiro. Aí, o seu Dinei e Todo o mundo Cotó... comia de lá? Sim, Na época? Sim. Que loucura, hein? O seu Dinei conta, eu não participei, não sou dessa época, a empresa começou a não ir muito bem, porque eram muito comendo do mesmo negócio. E o seu Dinei e o seu Cotó foram comprando dos irmãos. E quando eu entrei lá, era o seu Dinei, o seu Cotó e o seu José Cordeiro, fundador. Era vivo, mas já estava aposentado. Certo, aí ficaram os dois só e os outros irmãos tinham vendido, então. Tinham vendido já. E depois de quantos anos se separaram? Porque houve uma briga, os dois não teve briga. Não teve briga, imagina. Aí um ficou com o pneu, o outro ficou com a máquina. Em 1997 foi quando houve a divisão. Eu lembro disso. E aí o seu Dinei e o seu Cotó falaram: Arruda, com quem que você vai?
Peraí, só que em 97 já tinha Cordeiro Pneus também, já. Já tinha. Já tinha. Por isso a pergunta, com quem que você vai? Vai com o Cotó no pneu ou vai com o Dinei na loja de máquinas? E aí eu escolhi o seu Dinei. E hoje a Cordeiro Locação. Máquina tem locação também, é isso? Essa é Isso. uma outra divisão da empresa? É uma outra divisão São da quantas empresa. divisões da empresa? Nós temos 2 locadoras, CD em Sorocaba, CD em Minas Gerais, 5 Minas? lojas. Por que Minas? Porque o imposto é menor para fazer a venda no e-commerce. Ah, o do e-commerce é lá em Minas. Você É, tem né? o e-commerce também. Isso. E vende bem no e-commerce? Vende. É porque máquinas acho que é diferente de roupa, né? Porque você compra uma máquina, você já sabe a máquina, né? Você pega o código da máquina e Pronto, faz, é mais como o fácil. código de tinta também, não Sim, tem? com certeza. Souvenir, número, Sim, sei lá, sim. ou cor padrão. Quando né? Mas para ela é mais Sim, complicado, né? Venda pigmentada, online, sim. porque ela é uma franquia, né? Como é que faz aí? Nós Tem essa somos. divisão, não? Na verdade, o e-commerce a gente não trabalha, a gente não faz essa parte ainda, a gente não entrou. Então, Será porque que funciona assim. bem para tinta e-commerce? Eu acho que sim. Desculpa. Não, imagine. Até é uma novidade que a gente pode estar implantando, mas assim, não sei se seria uma, porque até mesmo pelo Mercado Livre a gente tentou entrar já. Então, Mercado Livre é um por causa roubo, filha do céu. então, Pega tudo a metade, pega o dinheiro inteiro não da tem gente. nem como, mas assim, questão de tintas, né, pigmentadas para a gente estar fazendo alguma coisa aí, o ideal seria até mesmo o cliente estar Na ali loja. na loja, entendeu? Porque É o isso dá sócio uma maior. É o diferença. sócio maior, trabalha para o outro. DD2W, Magazine Você Luiza. sabe que o Mercado Sim. Livre, eu trabalhava na Transamérica de São Paulo em 1997, eu trabalhei com o Todorinho 5 anos aqui. Tá. Que hoje é Band, né? É. E a Antena 1 também fui eu que inaugurei a Antena 1 em Sorocaba. Não diga. E a Transamérica. É. Eu era funcionário do Todorinho, ele tinha as duas emissoras, que era a Meridional, que virou 88.3, que é hoje que é do Zé Abrão, mas era do Zé Teodoro. Ah. E a 102.7, que era a Transamérica. É. E eu inaugurei as duas, eu coloquei faixa na 9 de julho. Penduramos faixa para a inauguração da rádio, porque naquela época você fazia faixa, né? Ainda usa faixa. É? Ainda o pessoal usa faixa. É. Só me cobra, põe faixa, faz faixa. Agora é Aí ring, né? fizemos a inauguração, eu era gerente das duas rádios com 20 anos de idade, 21 anos. Que beleza. Aí eu Que fiquei, beleza. fui em 97 fui trabalhar em São Paulo. Quando eu fui trabalhar em São Paulo, ligaram lá uma vez na rádio em São Paulo, a Transamérica era famosíssima, né? Sim, Sim. Transamérica. Viu, tem um pessoal aí querendo que você vá visitar, não sei o que lá, porque passaram para mim, né? Cheguei onde que era? Uma salinha, um Mercado Livre, Sei, um cantinho. um cantinho. Eu me lembro que eu vendia para o Mercado Livre. Eu nem sabia o que era o Mercado Livre. Sim. Cara. Era louco isso, né? É da Argentina, são argentinos. Não sabia. Não sabia. Eu não sei Mas hoje, né? o Arruda estava contando, né? Umas coisas de problemas que acontecem na área do e-commerce. conteúdo para ele, do e-commerce. Sim, sim. Existem alguns incômodos, né, que judiam da gente. Você vende um produto, o cliente acha que não gostou, ou abriu, achou que não era esse tom de azul, era esse, devolve. E você paga o frete de ida, o frete reverso, dor de cabeça. de devolução. Dor de cabeça. Para fazer o e-commerce precisa ter uma estrutura E outra, bacana. num país como o Brasil, onde nós, infelizmente, temos um comportamento, uma má conduta. O brasileiro, Sim. né? Sim. Boa parte do brasileiro ainda gosta de levar proveito nas coisas, Sim. né? Então a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Eu estava falando com o Marcelo. Por isso que nós temos a exatamente. política que nós temos, porque nós somos merecedores Dois disso, meses, né? Não é castigo, não é merecimento. Qual é a frase? Cada povo tem um governo que merece? Como é que é? E a música que gosta, né? Boa essa. Então não dá para reclamar. Mas, Ângela, me diga uma coisa, está feliz lá com o negócio? Sim, muito. Então eu estava falando para você, como é que você conseguiu ganhar um espaço aí no meio? Porque tem umas concorrências fortes, né? Sim, a diferença nossa aqui em Sorocaba é que eu puxei muito para a marca da Sher Williams. Antes da gente fazer todo o levantamento, tudo, a gente foi pesquisar o que mais, né, sairia aqui na cidade de Sorocaba, região, entendeu? Então a gente foi na Sher Williams. Mas essa franquia, ela é multimarcas? Não, ela não é multimarcas. Pode ser sim, de souvenir, Pode ter coral, vários. pode. Mas você pode. Só levantou que a eu bandeira da levantei a Williams. bandeira da Sher Williams. Sher Williams, isso. É Eu uma sei qual empresa que é. americana. É uma empresa americana. Isso. Hoje ela já está bem conceituada. Muito. E no muito. Brasil você falava de souvenir e coral, lembra? Coral. Sim. Coral. Era isso. E em Sorocaba ainda tem a Beline Tintas ainda para ajudar um pouco. Eu conheci Agora são várias muito o Zé marcas, né, que você Bellini, tem. o Gustavo. Agora são várias marcas que você Eduardo. tem, cada vez você recebe um fornecedor com uma marca de tinta. Não, mas a Sher Williams está entre as tops. Não, as top, Sim, muito top. A Sher Williams, por isso que quando a gente foi fazer, até mesmo lá com a franquia mesmo,
que existe há 30 anos, a franquia também, a Pintamundo, e já é bem existe, já conceituado no bem mercado. Tem quantas conceituada. lojas? 30 anos, que Tem beleza. 70 lojas já espalhadas, a gente Quantas? aqui, 70, 70, Bastante, ele chegou no bastante. mérito aí. Então, a gente aqui em Sorocaba, a gente é primeiro. Então, antes da gente fazer todo e qualquer coisa, a gente fez um levantamento para ver o que mais saía. E eu, desde quando ali a gente assinando o contrato tudo, a gente foi pela Sher Williams mesmo. Sher Williams, ela até é difícil de falar, mas... Não é muito legal de falar. Mas é uma empresa maravilhosa, nossa, assim, a Muito gente vende Então, mas muito que pesquisa, bem. que vendia muito bem em Sorocaba e você É optou porque em assim, vendê-la? Vendia. não, assim, ó, desculpa, a marca que é mais conceituada aqui em Sorocaba não é Souvenir, toda e qualquer marca, Souvenir e Coral. aham. Então, a gente fazendo todo esse levantamento, a gente veio através da Sher Williams. A Sher Williams já existia, dela saiu e a gente entrou de novo com tudo. E eu batalhei muito em cima Ela da não estava em Sher Sorocaba, Williams. então? Já existia lá atrás, mas o pessoal não era tão assim. Não vendia, Não é. vendia assim, não conhecia muito bem a marca ainda. E como você foi responsável por divulgar essa marca? em Na Sorocaba? verdade, não. Na verdade, eu que corri atrás. A gente vai, porque a gente tem, assim, Souvenir também, Coral. Mas eu bati muito em cima da Sher O cliente Williams. ia fazer, compra essa tinta aqui que Isso. você vai se arrepender, que ela é muito boa, é isso? Mas assim... É o trabalho de convencimento, convencimento, né? mas Do é olho uma no qualidade, olho, nunca né? tive problema. Ela acreditando no produto, ela levantou Sim, a bandeira do sim. produto. E a Sher levantamos. Williams te apoia em algum projeto Apoia específico? sempre, Legal. qualquer evento, que nem a gente agora, a gente vai receber dia 9 de maio, aquele influencer, o Johan, que é um dos melhores, que é um dos pintores influencer em toda a região. Ele vai vir para nossa loja aqui em Sorocaba. E é de Sorocaba? Ele não é de Sorocaba. Ele veio já Ele ano já passado, veio né? já em 2022. Ele já legal. veio. E justamente hoje ele faz parte da Sher Williams também. Ele é um artista pop art, é isso? Ele é um pintor bem divulgado na região, ele é influencer da Sher Williams. Mas é pintor. Ele faz tudo. Na parte assim da pintura, ele faz parte do empreendedorismo. Ele explica todo o procedimento. Ele é um todos os pintor. O pintores. pintor Ele é um ficou pintor, famoso mas na influência. muito. Ele é muito conhecido. Entendi, que Muito legal. conhecido. Daí ele vem pra cá agora. Ele vem para cá agora. E aí, se você faz um trabalho junto aos pintores, então? Sim, a gente faz treinamento, convida. Entendi. Antes era cada O 2 construtor meses. também, que compra. Quem que é o seu principal cliente? Construtores. Construtores. Também, sim. E você pega o pacote tipo para pintar um prédio, que deve ser louco isso, Não, mas né? ela vende a tinta, Não, ela a não gente tem vende, a gente não tem, aí a gente não tem essa prestação parceria de de serviço. prestação de serviço. Ela pode Isso a vender, gente por não exemplo, o tem. Fuco, o Fuco O pode ser o Fuco cliente pintor, dela. é. Ou para aquele repinte lá, por exemplo, pintura. né? Ela Sim, pode ser, o cara pode sim. comprar dela, mas Sim, ela não presta o serviço. não presta serviço, né? Ela não entra nessa seara aí, senão aí seria outra empresa já. É. Nem eu, você viu como que o podcast faz com a gente? Aprende. Aprende. É. E o Fuco Pintura não Foi é atrás farra, também, né? Você pronto. manda um cinquentão pra mim. Vou contar uma história do Fugo pra você. Levei pra Punta del Este, tá vendo Punta del Este? Lugar de gente top. Top. Chique. É, tem cassino lá, Tem né? cassino. E o Fugo nunca viajou pra fora do país, não. E é aqui no Nordeste da vida, né? Sim. Fugo, vamos. Foi lá. Chegou num restaurante lá, um francês, sei lá o que tá sentado, só que lá tem muito praia e tem um. Olha eu contando, dedurando o Fugo. Ô, Fugo, aquele jeitão dele, né? Sim. Que ele é um empresário, mas o pedreiro não sai dele, né? Ah, não sai. dele. É. E aí fomos lá, todo mundo sentado, ele arranca o sapato, sabe aquele chinelão, né? Quando meteu na mesa o pezão, eu falei, ô Fuco, pelo amor de Deus, o pezão, aquele dedão desse tamanho dele, se fosse um pé bonito, pelo menos, tá pé feio. Ele meteu um pé na mesa, Aí, Fuco. Fuco. Convicto, eita, essa história não esqueça, encheu o saco. Você é fogo, não posso fazer nada. Nada, é. Você tem que ser chique, você não quer ser chique? É. Ai, mas essas histórias da vida. Mas é um cara da pintura, nem que ele foi comprar pintura, mas eu sei que você colocou o pé na mesa lá em Punta del Este. Eu vou lembrar bem. quando eu encontrar com ele, eu vou falar. Vou opa. falar. Depois eu falo no ar. Eu tô sabendo que foi falar da UER. Como é que está a situação da construção civil no momento, em relação aos outros números que você tem do passado? Você deve olhar, né? Sim, nós tivemos. Eu trouxe uma colinha aqui, Ah, porque bom, eu achei show. que você ia perguntar. Nós tivemos um crescimento de 4 a 5% na construção civil no ano passado. Já foi um ano mais devagar para nós. Tá? Como assim? Só teve aumento? Então, mas 4 a 5% é menos do que nós queremos. Nós Menos que a inflação, é isso? É. Então teve. empatou. Porque a inflação foi de 5,5, né? Empatou. E em tempos bons vocês conseguiam fazer qual número? 10. Ah, 10, então tá. não foi bom. Apesar de positivo, não foi Não bom. foi bom, Tá. tá? E o índice de crescimento para 25, nos dados aí do pessoal que entende muito de economia, é 3,3 na construção civil, este ano. Vai cair mais ainda. Mas eu não acredito nisso. Mas o primeiro trimestre foi bom? Foi empatado um pouquinho superior que o ano passado.
e que para nós não Então, é um então vai ter resultado inflação, bacana. então não é empatou. um resultado bacana. Tá. Tá? E não só na locadora, tivemos também um crescimento menor na Cordeiro Máquinas. Os dois cresceram, mas A máquina também é voltada para a construção também. não, tem tudo para a indústria. Para tudo é diferente. Pra Então tudo. também é o mesmo reflexo. Automotivo. Mesmo reflexo. Foi o crescimento, E são grandes, hein? o Aqui são crescimento na loja foi maior do que na locadora. Mas pouca coisa também. Sim. Tem aqui, em 2024, nós crescemos na locadora 10,89. E a nossa meta para esse ano é 10% Para locadora. para a locadora. Tá? E os números da Cordeiro Máquinas é um pouquinho maior. Na verdade, não é 10% de crescimento. Tem que ter a inflação, é 3 ponto alguma coisa. Ou que seja 5. 5, é. Agora, o que está acontecendo muito com nós, no ramo nosso, é que os aumentos de preço vêm. A pessoa vem, entrega a tabela, esse aumento, esse aumento. Aí você carrega de pedido, tanto na locadora e mais na máquina de ferramentas. Antes do aumento. Antes do aumento. Aí o aumento não vinga. Por quê? Porque as pessoas compram Então é sacanagem de quem está vendendo só para dar uma de migué para poder vender mais. ou sentindo o mercado, exatamente. Mas Eu você vou tem- antecipar o faturamento, porque É lógico, eu cara. comprei para Sim, 90 sim, dias, para 60 dias. Ah, entendi. Tá? entendi. E aí, quando você vai repor, Nossa. ele, Isso é coisa de brasileiro. Isso que eu falo. ele fala assim: verdade, ele ó, lança. a tabela é a mesma, mas consegui uma promoção de 7%. Isso é comum. Isso é comum. Isso é comum, né? Isso É. é sacanagem do caramba, né? Tá, mas aí fica um jogo muito interessante, porque você sabe. Você não sabe. cobra, né? Ou faz um acordo de cavalheiros. Aham. Me dá o preço e me repõe em 60 dias. Ah, se a tabela não vingar, aí a gente faz um novo pedido. entendi. Tá, mas no nosso ramo, graças a Deus, eu acho que na Ângela também, posso chamar Ângela, né? Existe o acordo de cavalheiros que é muito forte, sabe? Como é que é lá, Ângela? Conta um pouquinho da história. Teu pedido já vem centralizado pela francadora? Não, Porque... daí já é gente já mesmo que faz. Nós Mas lojistas existe que um fizemos. código que deve ser da Mundi, né? Da tinta Mundi, que você compra mais barato que outro lugar. Com vantagem de ser Sim, franqueado. Né? diretamente da fábrica. Da fábrica. Sim. Porque eles dão uma as lojas de tinta porcentagem- normal não compram direto da fábrica? Eu não sei como é os outros ramos, na verdade, eu não sei. Porque Os deve outros, ter só alguma que coisa- nós é diretamente com a fábrica. Nós É que a mesmo, franquia compra num volume compra maior sim. para todos os O franqueados. franqueador Sim. deve ter um código lá que serve para todos os Sim, franqueados. que Claro que ela daí- tem que comprar, sim. que ela tem que colocar o CNPJ dela para pagar a Isso, conta, senão só dá sim. para o franqueador. O que eu entendo Sim, da Mas mas daí a gente tem tem um uma acesso, vantagem. ali, tem uma vantagem, sim. Justamente Sherwin Williams, a gente tem uma vantagem. Então, você tem vantagem na Sherwin Williams, já Sherwin tem Williams. vantagem por ser franqueada Sim. dessa rede Sim. que proporciona um desconto para você, entendeu? Sim. Mas esse negócio de comprar estoque, alguma coisa ali, a fábrica não fica ligando para você fazer isso. Não, não faz. Eles são colocam muito fortes, o preço, tipo assim, a gente vai subir daqui 2, 3 meses 7%. Eles avisam. Eles avisam. Aí você... Mas aí se a gente já está com o estoque equilibrado, alguma Não tem o que coisa, a fazer. gente levanta e fazer. Ou a gente repõe, né? Porque devido à demanda, mas ainda tem um tempo. Porque a mas tem um uma valor necessidade. agregado alto também, né? Sim. Você precisa trabalhar com estoque? Não. Não precisa de estoque não, hoje? Não. Negócio interessante, hein? Né? nós vivemos com estoque. Mas Nós o não seu porque sabemos. essa é pronta entrega, é Pronto, diferente. entrega. É A pronto. sua dor é diferente da dor da dela. Sim, porque Entendeu? E eu tenho dificuldade de pensar em não trabalhar com estoque. Eu não sei fazer isso. Você está sentindo uma mudança no perfil do cliente? Sim. O perfil do cliente. Quem era o cliente e o que é o cliente hoje? Tá, o cliente. A mesma pergunta vale para você. Tá, claro, imagina. Tá. O cliente da locadora, nós criamos algumas relações, não só aqui em Sorocaba, como em Itapetininga. E de vez em quando nós perdemos essa relação. E aí o que acontece, não é que perdeu essa relação com a pessoa, perdeu no preço. E normalmente quando você perde no preço, depois dá ruim lá na frente e eles voltam. Então, respondendo a sua pergunta, o cliente de hoje voltou a valorizar a relação de confiança, a parceria com o fornecedor. Tanto na Cordeiro de Sorocaba, na locadora de Itapetininga e nas lojas de ferramenta. Isso é em virtude da decepção, da não entrega, de equipamento ruim. No seu caso, equipamento ruim deve ser alguma coisa assim, né? Falha na entrega, falha na promessa de que o produto é capaz de fazer 12 e o produto faz 8.
né? Um número só para saber. Tem que ser. Então a verdade impera nessas coisas. Muito, É. muito. E a palavra. E a palavra. Sim, Então você está dizendo que está voltando os modos antigos. Tá? Sim, sim. Ele cota o e-commerce, ele cota o meu concorrente, tem 5 ou 6. Mas aonde ele sente que ele pode confiar, que Ele tem que ele pague um pouco a mais. às vezes acontece. Sim. Geralmente quando está na mão do dono. Quando você entra numa multinacional. Conta a história do compressor, porque eu achei bem legal o jeito de entrar, né? Porque se você consegue entrar servindo o cara primeiro, né? Depois a pessoa te... Ele contou essa história. Porque daí fica um sentimento de gratidão e de retribuição. Isso Exato, é, bem- isso é Sim, técnica. isso Eu mesmo. fui visitar um cliente aqui em Sorocaba, que está em plena expansão. Creio que não tem problema eu falar o nome dele, Grupo Abrão Reze. Sim. E ele tinha o Luiz Reze, né? Eu conheço o seu Sérgio também, o pai dele. E aí, o que aconteceu? Eles estavam com um compressor coisado lá, quebrado, que não ia. Não ia, e eu fui visitá-lo, e eu falei com o Paulo, gerente da oficina, e ele estava lá com um problema. Eu falei, Paulo, enquanto você não resolve o problema, eu vou te mandar um compressor gratuito por uma semana para você resolver o problema. Mas você não vai cobrar nada? Não, nós somos parceiro. Nós compramos carro Abrão Reze e vocês compram máquinas e ferramentas e alugam muito com nós. A loja que ele abriu, a Cobel, lá na vizinho da SAF, na Carlos Reinaldo Mendes, nós fornecemos todo o material de locação lá e tal. Somos parceiros. Eles locam o material, hoje não compra Não, mais não, oficina? loca vocês para locam? construção civil. Sim. Ah, para a construção civil deles, tá? Isso. E Eles têm tem ramo também da construção, tá? o Luiz faz muito, né? Constrói muito. E ele, quando vai adquirindo as bandeiras, ele tem que reformar prédio, porque tem um monte de exigência da montadora. Sim. Bom, voltando ao compressor, o Paulo falou, tá bom, fomos embora, deixei cartão, deixei o folheto, o tabloide. 2 dias depois ele ligou, Arruda, você vai cumprir a promessa? Eu falei, sei lá o que eu prometi para você, eu não lembro. Aí ele falou, não, você vai mandar o compressor para mim, graciosamente por uma semana? Eu falei, claro, quando você me entrega? Amanhã. Você vai mandar? Paulo, espere que eu vou mandar. E aí eu mandei o compressor para ele, ele ficou uma semana com o compressor e depois alugou por um tempo maior. Então aquilo que eu prometi foi custo zero. E depois... Aí esse é o tempo de benefício que tem que dar para o cliente hoje. Tem né? que fazer. É dano que se recebe, é isso? Isso, é E isso o mesmo. teu perfil de cliente lá? Mudou nesses 4 anos? Porque você tem um pouco tempo de história, né? Sim, aqui em Mas já Sorocaba. mudou ou não? Não, assim, desde que a gente, há 4 anos e meio, assim, questão do nosso atendimento lá, a gente não é por nada não, a gente é excelência em atendimento. Isso é uma coisa que você preza lá. É uma coisa muito, gente. O cliente entra da porta, a gente só falta chegar, dirigir para o cliente lá ou até mesmo pintar, alguma coisa assim, sabe? Porque é diferenciado mesmo. Então a gente não Valoriza tem problema, a gente valoriza. O SIC, né? Sim. O SIC, o CPF, o SIC. Sim, eu não sou desse tempo, não. Nossa! Sim. Então, a gente tem um diferencial muito grande, por isso que, assim, muitos clientes que eu conquistei lá no começo, eles voltam porque, assim, questão do atendimento, do acompanhamento, da consultoria que a gente presta também. Entendi. Se tiver algum problema, a gente tem acesso, que vem o técnico, que nem recentemente, agora está com uma parceria com o arquiteto, a gente trouxe o técnico para dar a quantia certa para o cliente, para não ficar aquela, comprei tanta tinta e não precisou usar tudo. Então, ele vai lá, ele faz uma inspeção, tudo certinho, já passa e não tem problema algum. As pessoas não estão preocupadas um pouco com essa questão da ecologia, do sustentável, não? O pessoal não pergunta isso? Essa tinta é mais Não pergunta. sustentável? Não. Ninguém ainda tem essa atenção para isso, Ninguém está perguntando, não. Né? Mas a sua tinta que você vende, ela tem algo sustentável? No processo A dela? base não? d'água, né? A eu base acho. d'água, sim. Hoje 100% é. Na parte do O esmalte, o esmalte, a base O d'água, hoje a esmalte procura é grande. é até a mesmo base pelo d'água. cheiro, né? Inalador. Para a gente inalar, entendi. então seria até mesmo para nossa saúde mesmo. O pintor não é o que decide a tinta que vai na casa do cliente? Sim, mas às vezes é mais do cliente do que o pintor. Porque o pintor, ele chega, ele oferece, né? Ele Mas fala, quem vai comprar é o Mas pintor. quem vai comprar é o cliente. Não Sim, é o sempre pintor, cliente. raramente Não é o seria pintor, o- é raramente o pintor. Só se ele for uma empresa mesmo, né? Sim. Porque hoje, como Ela não antes, faz né, era focado só... no pintor, então. Não, daí é consumidor, é tudo junto um pouco. Que amplia, inclusive, né? Sim.
a sua propaganda tem que ampliar, porque quando é cliente final, né, se for segmentado, é diferente, né? Sim. Já teve alguma estratégia tipo do Arruda que você fez para alguém? Deu uma lata para ele ver alguma coisa ou fez alguma estratégia diferente? Sim, a gente já fez até, como se A diz... degustação, né? Degustação. Na verdade, a gente já trabalhou com alguns pintores em algumas ações, a gente mesmo tá mandando a fazer a pintura da casa, sabe? Sim. Aquele sonho da casa. Sim, a gente já fez esse projeto aqui em Sorocaba, Ah, é? foi um projeto, assim, muito legal. Tá. Ela não estava esperando, a gente doou a tinta e fez. Aí precisa ver a alegria do cliente. Em questão de alguns arquitetos, algumas coisas, a gente faz um trabalho também, qual ele leva para ele testar, e se ele gostar, ele volta. Justamente por não conhecer a marca, então a gente faz um procedimento Que assim. legal, Foi um né? projeto social, então esse Sim, você um projeto fez. social que a gente fez. Legal. Nossa, foi interessante. E deixa eu te perguntar, no período dos 12 meses, qual que é a sazonalidade do teu negócio? Janeiro? Não tem nada a ver. Quando tá chovendo, não sei, né? Ou não tem? Não tem, assim, uma estabilidade. Sempre, no final do ano, o pessoal quer pintar a casa. Nunca É, é igual. então, Não, aí- Entre outubro, novembro, dezembro, é uma Daí loucura. dá um bomba É o que mais. dá o bomba mais. Você queria que fosse o ano inteiro assim. Eu é queria que isso? fosse todos os dias, assim. Aí vende muito. Eu queria que fosse Que nem todos o os dono dias do assim. restaurante, Dia das Mães, né? É. Ele Sim, queria que um fosse o bomba, Dia na das verdade. Mães. Não, eu fui comer Sente. bacalhau sexta-feira santa lá em São Paulo, naquele 53, só que é Rancho do Bacalhau, né, na Bandeirantes. Ah, Tem tá. aquele maravilhoso lá. Ah. Aí fomos lá, você não tem noção, 3 horas de fila de espera. Meu Deus. Aí lotado de gente. E nego tomando e comendo bolinho de bacalhau. Eu falei, cadê a pobreza desse lugar, gente? do céu? Não, cadê tinha a pobreza do povo, né? Né? Viu? Não, tudo bem que é uma bolha, né? É. É uma bolha. Mas você vê que, puta, meu negócio pega fogo. Não, mas vocês viram o congestionamento lá na... 12 horas de 12 Ubatuba. horas, que nem outra bolha. Ah, Aí é? se você for para Praia Grande, se você for para Ilha Comprida, Tá tudo congestiona cheio, tudo. Pois é. Eu fui fazer um passeio, Não era 12, não, foram 15 horas. 15 horas? Nossa. De Ubatuba. eu fui conhecer Meu a Deus. Balduco ali na Castelo, quilômetro É. 44, não tinha o que fazer. Aí a esposa, a filha, fomos lá, bem legal, bem legal. E ali é junto o Madeiro, né? Aham. Tá no mesmo posto. Gente, a estrada sim no domingo, porque eu não faria isso na segunda nunca, né? Aham. Porque senão eu pegava a Domingo, volta, né? domingo pra você ir, tava lotado? Não. Mas Você voltar? quando eu voltei já estava assim, que foi mais Você no não final. sabe, na sexta-feira eu saí meio-dia daqui. Quando chegou antes do pedágio aqui, a fila de carros vindo pro interior Sim, tava Tava imenso. parado lá até Alphaville, em São Paulo. não diga. Meu Sim. Deus. Tá bom. Na sexta-feira já, tipo, se fosse na quinta-noite, é Tudo compreendo, bem, né? é. Mas na sexta-feira... Na sexta já chegou em casa, na casa da praia, na casa de campo. Não, só vindo pro interior, né? É, Pra cada praia canto. já tava meio esvaziado. Mas enfim, a gente foge dos assuntos aqui, né? Tamo lá na praia agora. Atrapalhado, Na praia. Eu fico atrapalhando você, né? exatamente. Quem que foi que convidou a Ruda hoje? Eita, Meu Deus do É bom, céu. descontração. Não, é que eu tô pagando, Ruivo, aí. A sua sazonalidade. Final de ano para nós é muito ruim. Dezembro não é um mês bom. Mas você acha que o pedreiro vai ficar locando? É pedreiro que é loca? É o pedreiro que loca. Final do Via ano. de regra, é assim: o pedreiro vai lá, pede e passa o cartão do patrão quando o patrão empresta o cartão. Ou o patrão depois passa, paga. Agora, o meu maior cliente são as construtoras, é o CNPJ. E em dezembro está tudo parado. Então, voltam as É máquinas. ao contrário de vocês, né? Fazemos a manutenção, limpa, pinta, troca rolamento. Tudo em troca dezembro. Dezembro e começo de janeiro. Depois começa de novo. Começa de novo. E a chuva nos atrapalha Eu também. imagino Né? que atrapalha. Sim. Atrapalha, O né? cara vai ficar alocar uma máquina para ficar parado? É. E o que nós gostamos de fazer, nós e todas as locadoras, deixa lá na coisa e bonifica o mês de dezembro. Deixa na obra e bonifica. Pra não ter o trabalho de pegar. Vai, e vem, tal. vai, vem. Isso ajuda. Qual o tipo de cor que está saindo? Qual que é a tendência das cores agora? São vários, mas esse verde, eu estava até olhando o verde. O verde, isso é uma tendência muito forte. Esse é o verde azeitona? Não. Eu só falo azeitona, você Esse fala aqui outra coisa. né? Que verde é esse? É que são vários tipos de verde. Esse atrás, qual que é que você está no veludo? Tem que saber, né, Angela? Ah, então, mas Verde agora veludo. esse não é verde veludo. Um verde musgo, Sei lá. que é o E mais esse aqui? forte. Aqui na câmera não vai Então, aparecer porque pra isso. não tem como porque são vários tipos. Então a gente tem O verde tá em né? voga. Sim.
A gente tem lá a paleta de cores, que daí Eu especifica, vi porque que assim, passa são verde, verde, tá vendo assim. aqui, ó? Ah, verde onde? Assim, legal? Eu tava até É vendo, verde. que eu não tenho, mas são vários tipos, verde musgo, Cara, verde não, todo, misto. pô. Desculpa. Imagina. É porque a gente tem uma paleta de cores, então se eu falar, eu não gosto de especificar, eu gosto sempre de deixar certo o verde, porque fica mais claro até na mente do cliente. Imagina se eu falar, o verde esse não tem como, porque existe vários tipos. Vários É igual o tipos. branco, você sabia que existe 64 tipos de branco? Eu não sabia. 64 tipos de Nossa. branco. Quando eu peguei o leque de cores, é até legal isso, né? Se a gente mostrar para o pessoal. Aham. São 64. achei que branco era não sei do branco. que, Branco branco, neve, não sei o que, branco branco gelo. neve, branco gelo, Branco neve. Existe vários. Loucura. Então, Uma como é que faz loucura. para ter isso no estoque? Não tem no estoque. Como é que funciona isso? Não, é uma máquina, né? Hoje Ah, é é a pigmentada, máquina, é daí verdade, que isso, mistura. entendeu? Que mistura. Mistura Aí a tudo. gente, Na já, última a que gente vem com a fez, base. lembra? Tava a época que tava em moda o grafite, né? O Isso. cinza, grafite Sim. e tal. Hoje é o verde, então. Hoje assim, são tendências, né, na verdade. Só que sim. hoje você vai em vários comércios, assim, você vê mesmo, assim, que o pessoal gosta desse verde. Mas depende muito do cliente, tá? A gente ainda não saiu do cinza, não saiu do preto, uma fachada preta. Isso é tudo do gosto do É cliente. como Só que automóvel, varia né? cores, né? Sim. O branco, o prato e o preto, né? Viu? Como a perda sua lá é muito no uso do equipamento? Como é que você mantém para manter os equipamentos em dia? Temos Qual o desafio? O desafio, nós temos Qual lá... que é a na- dor do negócio ali? Eu vou falar algumas dores. Inadimplência, judia bastante. Pô, não tem cadastro? Fez cadastro limpo e a pessoa tá Você já contou essa apertada. história uma vez pra mim, não é a primeira Isso. vez, essa Não, história e é grande, continua. Não, o problema é grande. O problema é grande. Tem que ter uma reserva, tem que fazer Roubo uma... de previsão. máquina? Não. Isso não. Roubar não. Eu vou dizer, rouba-se muito quando você não toma os devidos cuidados. O que, por exemplo? Por exemplo, a pessoa pede um rompedor de solo, um compactador de solo, o sapo, o famoso sapo. Deve ser caro, né? É caro, tá? É de 12 a 25, conforme o modelo. Aí depois, o mesmo cliente pede um rompedor, aquele martelão de 30 quilos que sei. quebra o concreto. Pô, não há sentido o cara tá compactando o solo e quebrando o concreto. Aí tem rolo. Aí tem, e aí a gente acende a luz vermelha, amarela, azul, verde, seja qual Sim. for, e a gente vai atrás. E nós temos lá um complicado. grupo em que a gente se conversa. Não alugue para fulano que é ruim, não alugue para Beltrano, esse aqui está com Entre os suspeito. concorrentes. Entre os concorrentes. Pelo menos isso se dão bem. Damos, Que nós bom. damos. E a gente se fala bastante. Tudo WhatsApp. Você fica na onde? Fica nos dois? Eu fico, minha agenda está bem legal. Eu vou para Itapetininga, Indaiatuba, Éden, Matriz. Você não trabalha, só anda na estrada, é Só isso? passeio. entendi. E legal o seu trabalho, hein? Turismo total. Gostoso. Mas também está envolvido nas duas, então, na máquinas e no... Na locadora. Entendi. Tá? E eu gosto muito dos dois ramos, né? Vamos ver depois o Instagram de vocês para o pessoal que não conhece ainda, Isso. né? Rapidão. Tá. E aí... Então, o teu desafio em relação ao equipamento, à manutenção... Manutenção, É o inadimplência, a manutenção, que o cliente usa a betoneira um montão, chega lá destruída, sabe? Faltando proteção, faltando motor, roda Você não quebrada. cobra do cliente? Cobra, mas cobra do cliente, está no contrato, mas não é fácil. Não, o Não cliente é já fácil. se sente... Não é fácil. O cara falou, não, você Já mandou sente, a betoneira mesmo assim, né? com problema. Viu, a betoneira com problema, faz 8 meses que você tá com a betoneira aí, como é que ela tá com problema? Aham. Tá? E aí depois você manda, ele queima o motor, ele não quer pagar o motor, porque diz que o motor foi queimado. Você não tem inadimplência, né? Sim. Tem como? Você vende fiado? Sim, não, na verdade é faturado. Você, igual ele falou, a ficha é limpinha do cliente. Só que Faz pode boleto, acontecer. faz boleto. Hoje está muito, gente, assim, igual eu louco. falo, poderia existir uma técnica em questão do boleto que fizesse outro. Porque o que acontece? A ficha do cliente, às vezes, ela é limpinha, só que na hora de chegar não é aquilo que você espera. Aí você senta e fala assim, Jesus. Onde eu errei, né? Mas você, Onde tem eu uns, errei. mas não, você vende uma lata, duas latas, vai vender um monte. Não, Como já é que- aconteceu, já, de Perdeu uma vender, grana grande? já chegou, não assim um valor muito... Não interessa o assim, valor, filho, só a sim, dor, mas né? só a dor você já sente, porque assim, você confia no cliente. Sim.
Ele te dá, ele vem todo com suporte, assim, o qual você puxa bonitinho, você faz todo o Ele histórico, sabe você fazer. puxa. Ele sabe fazer. Só que daí, tipo assim, se você o não golpe. faz, que é o golpe. Ele sabe Entendeu? fazer. Muito, só que, assim, não, hoje, assim, eu tenho mais estratégia lá porque não dá mais, entendeu? Tipo assim, lógico, foi um valor perdido, mas foi um valor, querendo não é um valor, você estava contando Era aquele meu. valor, era meu, sim, isso. Era meu. Não, e outra coisa, você tem um markup lá, que é uma parte sua, e o produto que você pagou? Sim, então, e o produto que a gente tem O que estar, problema não é claro, perder, se porque você perde faz só um a boleto prestação também. de serviço é uma Sim. coisa, né? Igual Sim. você lá com a máquina, imagine. Eu perco a Cara, máquina. Você paga absurdo. 80%, não sei quanto que é o seu markup, mas vamos supor que Sim. seja 30%, 40%, 60%, você tem que pagar da Tem tinta. que pá. Sim, você tem que estar pagando. E você está preservando o seu nome. Sim. O outro não está É mais ou menos como se você estivesse vendendo fiado combustível. Sim. Sim. Tudo bem que a sua margem é menor que combustível, mas você está vendendo Sim. fiado combustível. E não Com dá para certeza. tirar de volta. Sim. Porque a tinta está na parede. Não, já era. Já era. Nós tínhamos lá no Cordeiro, ainda tem, mas está fora de moda, é o contrato de reserva de domínio. Então você vendia um produto caro e o cliente assinava o contrato, que se ele não pagasse, você poderia buscar o produto. Dá uma briga judicial e tal, mas nós normalmente ganhamos. Mas isso não está mais em... E dizem que os golpistas pegam as pessoas que têm mais ganância também, às vezes, né? Porque Sim. o pessoal fala, se o pedido é muito alto, Você fica na Fica com o suspeita. pé- fica eu com o pé já atrás. tive 3 tentativas assim, É? porque a gente é de uma construtora, a gente é lá de São Paulo, a gente tá. Daí eu falei assim, mas o contato aqui com a gente, como você diria o contato? Porque você sabe, assim, daí você vai levantando todo, só que daí na hora também a gente tem um grupo também que a gente se levanta. Em questão assim de concorrência, se acontece alguma coisa também, a gente tem alguns parceiros aqui que a gente já se comunica, igual o Pix. Eu suspeitei. Teve lá, a gente fez uma venda e daí esse cliente passou o comprovante. Falei, não está na conta, não vai liberar o produto, só que o produto não saiu da loja também. ótimo. Só que daí o que aconteceu? Como ele viu que a gente não fez o que ele fez um outro parceiro. Eu não falo com ele, falo parceiro, que hoje a gente faz um Claro, movimento sim. gostoso aqui entre alguns parceiros. Aham. Então, quando aconteceu, ele não conseguiu com a gente, só que ele foi lá e o mesmo valor e o mesmo produto comeu. Nossa. Não era Cherillas, claro, mas ele foi lá, Aí mas... você alertou. Daí na hora eu falei, não, eu não vendi, você vendeu? Vendi. Falei, meu hoje, mas tá aqui. Mas só que o comprovante, gente, é nítido, você não fala. Só que eu fiquei na conta, não, ele não caiu. Mas Porque tem não que vem olhar a na conta, mensagem. Tem que olhar na conta. Porque hoje, se você faz o Pix lá dentro da empresa mesmo, ele cai na hora. Ele faz pim, você já sabe E que tem plim, golpe quando faz que o cai plim. na conta e eles estornam. Isso estorna, estorna. sim. Meu Isso Deus. não aconteceu com a gente ainda, Ótimo. mas só de mandar o comprovante, eu já falo, gente, qualquer Espera. coisa vamos esperar. Eu tenho um amigo que chama Cantídio, da loja de automóveis, que trabalhou 700 anos em banco. Deixa ele saber que eu falei 700 Ouviu, anos. Ângelo? O bom de falar com gente mais velha é isso aí, tem muita história para contar. Então, eu tô aqui, tô aprendendo. Eu falei, nossa, gente, pra mim tá sendo maravilhoso. Só entrega o carro com o dinheiro dormido Fica na mais conta. esperto. Dormindo na conta. O dinheiro dormido na conta, é o termo dele. Dormido. Dormido. E ele trabalhou muitos anos em banco, sabe Pra passar um tempo lá pra checar. para checar se não vai reverter. E o Freire tem uma frase que eu vou morrer com 100 anos, vai ter que me aguentar, hein, Rui? 100 anos, que diz assim: o desejo de ganhar muito, aquela como você fez com a mão aí, essa cotação é grandona, vamos ganhar esse pedido, tira o medo de perder. E o medo de perder é que faz você não entregar o produto Sim. antes do Pix estar na conta, não entregar com o comprovante. Não pode. Melhor não. Não, deixa aqui, porque aqui é meu. E o seu caso lá, pega uma máquina dessa e ferra tudo. Perde, leva o lucro de um monte Já de teve Mas grande é prejuízo assim. nesse sentido? Não tem. Vocês não Perdemos têm. 90 mil reais há uns 12 anos atrás. Puta merda. 12 anos atrás, 90 mil era Era muito dinheiro. dinheiro. Não. Era no mínimo o dobro de hoje. Ah, sim. Esse negócio de locação, Ruivo, lembra a época do alugue andaime, o seu Luiz, falecido e tal, ele mandou um caminhão de andaime para uma construtora, a construtora, o caminhão já estava lá dentro, os andaime e tudo, entrou numa concordata, sei lá Não o pode quê. tirar nada lá Não dentro. pode tirar nada lá de dentro, perdeu o caminhão inteiro de Meu andaime lá dentro. Deus. E o pessoal de locação, eles estão entrando, não sei se vocês estão com isso agora, com o sistema de rastreamento dos equipamentos, que é um equipamento... Não pusemos. Então, que é Isso é um interessante. negócio bem legal, que vai dentro da máquina, que o pessoal Sim, não sabe não onde sabe. fica, Olha. e todos os equipamentos são rastreados via fizemos, satélite daí. Mas é que entendeu? o índice de roubo dele é pequeno, o problema dele é detonação no É negócio. detonação, chega a destruir. Ah, chega tá. a Eles não destruir. tem muito problema com isso. Tá? Qual que é
o ideal, existe uma tinta para área externa, área interna da casa, tudo igual? Não, existe a tinta econômica, que ela é somente para interna. Existe uma outra linha que é a standard, que ela é tanto interna como externa. Econômica. Que ela é tanto... A econômica, ela é só para dentro da casa mesmo, só do interior da casa. E quando você fala assim, dura aqui, menos anos, tá mais suscetível à sujeira, o que é? Não, na verdade, assim, eu falo... Depende muito, até 1 ano e meio, 2 anos. Depende muito, que nem hoje, se você tiver uma criança, é impossivelmente você ter durabilidade, porque a criança onde vai com a mão. Não tem como. Então, a gente até explica em questão da economia. Da tinta, né? Em questão quando o cliente ele quer pegar. E a linha standard é tanto interna como externa. E a premium, que é também interna como externa. Mas aí dura mais. Da durabilidade é mais. A linha premium é mais. Custo-benefício, apesar dela pagar mais caro, ela dura muito mais. É muito mais resistente a tinta, né? Ou ela a tem... linha standard também, ela tem o mesmo tempo, assim, o mesmo período também. Igual eu falo, Mas qual a depende diferença, muito. então, de comprar uma stand para premium? Então, mas existe essa diferença, assim, porque é questão de... Depende de onde vai ser pintado. Se, tipo assim, se ficar muito no sol, a gente já garante aquela premium, entendeu? Que é mais resistente. Isso que é mais resistente. Se fica assim, ó, 100% exposto ao sol. Você não vai indicar uma linha standard para ele, que daí, Entendi, sabe entendeu? Aproveitando o gancho, a cor nossa é vermelha, né? Da loja lá na General Carneiro, Certo. no Éden e tal. E nós pintamos com uma tinta que não era top, ficou rosinha. Fica. Então, Ficou rosinha. Por conta da... Por Agora conta você compra disso. dentro com a moça aqui, Agora é Isso, com a pode ir lá, Ângela. por gentileza, Ah, parceria. A gente já indica, porque assim, gente, quando é uma tinta mais forte, existe um prime de fundo, porque se você gosta, falou que fica rosa, ela é 100% mesmo, o vermelho tem 100% de puxar para o rosa, justamente a questão do onde bate o sol, puxa, Sim, entendeu? que nem o automóvel. Se você olhar, os carros vermelhos são o que queimam mais a pintura. Porque o vermelho é muito. Mas isso é coisa da época do Fusco da Brasília, né? Não, senhor. eu trabalho com um Gol vermelho. Vai gostar do PT assim, meu? Eu não gosto. Fala pro Tocotó lá, o Dinei trocar a cor, meu? Fala pro Fred lá. Mas eu sou do tempo do Fusco da Brasília, que não desbotava, apodrecia. A lata apodrecia, não tinha o tratamento de galvanização. Coloca o Instagram de quem que veio primeiro aí, Vamos ver. por gentileza. Ai, meu Deus do céu. Ó, Pintamundi. Cada loja tem o seu Instagram separado da Tudo franquia? separado. São várias da coisas, franquia, colorido o sim. logo. Você trabalha com coral lá? Muito pouco. Tá. Muito Ainda pouco, tem a Coralar, a Coralatex, a Coralmor. Existe, sim. Esse é o franqueado, tá? Esse é o Nassim. Esse daqui, ó. O franqueador. Ele veio quando a gente fez 4 anos, ele veio, né? Condor é pincel, né? Sim. Legal. Ali são alguns workshops que a gente está junto, né? A Aí. gente faz parte também, isso, Ai, que legal, do muita Master gente. aqui, Business, são mais 100 empresários aí também, a gente faz uma Eu participação fiz assim. um podcast, assistiu meu Você podcast? fez? Fiz lá? Não, você fez lá Angela. agora, não assisti, perdoa. Como- Teve equívoco. Com o Jack lá, o Jack. Metalatex, olha aqui. É a Heroína, Metalatex. né? Essa, gente, é uma Tá bem das legal, melhores né? tintas, assim, sabe? Essa daí é... essa máquina que a gente estava comentando, é onde ela essa que pigmenta. tem lá. Você tem lá? Isso, tenho. A gente tem que ter, porque hoje o cliente, ele... Não é mais marfim, palha e... Aham. Ainda a demanda é grande. É tudo computadorizado hoje, né? Sim. Me permite uma pergunta para ela? Claro, fica à vontade. Eu vi ali acrílico. Qual a diferença da tinta acrílica e a não acrílica? Ambos são a mesma coisa que o pessoal Tá. fala de latex e acrílico, mas é a mesma coisa, não existe uma diferença. Não, não existe. porque né? o pintor que foi lá na loja, não, tem que ser acrílico, porque é melhor. Porque ela é tinta acrílica. Você pode ver que todas na lata, lá na especificação, ela vem como acrílico, sabe? Então ela vem. Legal. Tem a parte que fala do evento lá daquele. Ainda a gente do Johan? Não, a gente Da não... última que teve, você não fez? Tem. Tá Vamos bem ver lá se- embaixo. Tá bem lá embaixo. Esse Cadê? mesmo é influencer também, tá? Ali esse em aqui do cima? meio, esse aqui, ó. Legal, Ele veio sim. agora recentemente, se quiser. Ah, Olha lá, ele tá vendo? Ele é outro legal. muito bem conhecido, viaja em várias. Lojas também. Isso. Bacana. E essas Legal. tintas são esmalte? Essas que estão na... Essas azuis aqui são a base d'água. Tá, Isso, esmalte. esmalte, isso. E tem brilho. Tem brilho. Tem brilho, fosco e o acetinado. Tá. Legal, muito bom.
aí a loja, né? A fachada da loja ali, Fachada para da quem não loja, conhece. Ali isso. fica na onde? No Vanelville, né? No Vanelville 4. Bem legal, você pôs um Sentido monte de Santa cores na Bárbara. frente, né? Na Bem legal, verdade, bem legal. já é o padrão, né, da franquia. sim, Laranja, pra azul e fazer. verde, isso. Legal. Vamos dar uma olhadinha um pouco da Cordeiro agora, pra gente ver. As Vamos cores, ver tá a vendo? Então é Cordeiro. específico. Então depende muito, assim, ó. O verde tá lá em cima, esse é o Pantone. É muito legal esse de tinta aí, muito legal. Você trabalha com arquiteto lá? Um arquiteto não... Tem algumas, inclusive a gente ano passado a gente fez uma visita com 16 arquitetos, a gente levou para a fábrica da Sherrillas, porque tanta gente que fala, legal. daí lá eles ficaram assim espantados. Poxa, eles pintou o foguete da NASA, gente. Ah, Sherrillas, Poxa né? vida, olha aí, ó, o foguete da NASA não ficou assim, né? Então tem muitas coisas. Legal. Muito legal. Eu tenho patrocínio aqui das Zeiss, né? Das lentes Zeiss, né? Os meus óculos aqui das Zeiss e tal. E aí Eu recebo propostas, promoções dele desde que eu vim aqui o ano passado. Ah, eu estava aqui quando as Zeiss, né? É. Aí eu fui para Gramado e tem um negócio da NASA lá. Eu entrei lá, tinha um equipamento que eles fotografavam lá, né? Aí fui assim, cheguei lá, tava assim, Zeiss na lente. Falei, tá vendo? Você falou da NASA, a Steel fez uma campanha do final do ano para cá, estou falando de Cordeiro Máquinas, e quem fosse um dos melhores do Brasil, tinham lá meia dúzia de lojas, e o Fred embarca hoje para a NASA. Nós somos muito bem na Steel, graças a Deus. Ah, ele tá indo pra NASA Para a pra fazer NASA o quê? paga pela Steel. Olha que legal. muito Mas tudo é legal. Suíça, não é? Hã? É Suíça? É Suíça, é Suíça. Legal. São extremamente rigorosos, mas é legal. Sabia que uma vez você trabalhou comigo na época da Transamérica de Sorocaba? Você não revendia Karcher? Revendo Kercher. Karcher. Kercher. Você não lembra quando Lava Rápido que a gente fazia na Transamérica? Lembro, Que no era- fundo da loja, no Almirante Barroso. Não, a gente fazia o lavar, não era lá, como lavar do fundo da loja, a gente fazia na rua, nos lugares. Eu- Com as meninas, a gente lavava os carros de graça da turma. Nós lavamos lá no Shopping Esplanada, me lembrei disso. verdade. Um sábado e um domingo inteiro nós ficamos lá. Karcher, que Karcher. foi duro tirar dinheiro seu, hein, viu? Ah, mas é difícil. A gente apanha muito para ganhar. Pra ganhar, pelo amor de Deus. Aí, a Kercher é a maior fabricante de lavadoras do mundo. Lavador de prato? Lavadora de alta pressão. Alta pressão, né? Lavadoras de alta Louco, pressão. né? Quantos equipamentos vocês têm lá para alugar, mais ou menos, de tipos de equipamento? Ah, tem uns 40 modelos diferentes. 40 modelos. Por exemplo, pede uma betoneira, a betoneira tem 3 modelos. Tá. Pede compactador, tem 3 modelos. Tá? O mais leve que o pessoal pede é canela fina. E tem que ter no estoque. Ah, tem que ter. Então não é qualquer um que monta um negócio desse. Ah, não, a pessoa precisa de um investimento. O pessoal que tem essa franquia, que tem várias, gente ganhando bastante dinheiro com isso, é de 700 mil para cima. Senão não consegue montar. Né? Imagino. E tem que ter a quantidade, porque senão o valor, você pega o valor que você aluga, aqui a betoneira, tá vendo? Eles mandam com a rodinha quebrada, sem esse protetor, essa caixa do motor, gente, vem desmanchada. Mas o que acontece quando ele faz isso? Parece que ele ele faz o negócio e dá uma martelada ali, é isso? O que acontece? O ajudante, para não falar peão, ele deixa secar o concreto aqui dentro. E aí a gente cobra forte. O que ele faz? Ele vira a betoneira com a boca para baixo e senta ali a marreta. Ah, para sair. E aí quando chega lá, E quanto tempo demora para secar? De um dia para outro seca? seca, opa, Então tem que lavar isso. tem que lavar todo dia. Eu tenho clientes que compraram betoneira nossa com 20 anos. Mas aí o que ele faz? Toda vez que ele termina a concretagem, ele pega pedrisco Sim. e água. E bate. E aquilo fica batendo. Pra vai lavar saindo por dentro. tudo. Fica na lata, fica limpinho. Não estraga a E brita. não perde a brita. Porque o que ela fez de errado? Nada. Mas você vendo. Mas Legal, tem boa que dica. ser. Tem que ser. Até a betoneira precisa de faxina, hein? Precisa. Opa. E quando eles enterram a betoneira aqui, até aqui, Nossa, na obra. na obra, por quê? A obra é muito grande, está construindo um prédio. Cai, enche os carrinhos, vai caindo e vai Afunda, chumbando né? a betoneira. Quantos casos eu já tive aí com o rompedor de 30 quilos quebrar o concreto para tirar a betoneira? Essas são as situações inusitadas, uma São. delas que você vive lá. É. Mas deve ter coisa. Ah, tem de
de tudo. Trabalha com o compactador, famoso sapo, ele precisa de lubrificação, cara. Põe óleo, aí funde. Aí diz que nós mandamos fundido ou que nós já mandamos pré-gasto com a vida útil. Depois de 2, 3 dias ele fala que tá fundido. Aí você vai ver, trabalhou 100 horas. Nossa. Motosserra é isso, é motor de 2 tempos. Aham. Então, olha o compactador, o rompedor. martelete rompedor aqui. É. Isso pesa 30 quilos. Ele marca 27 aqui, que é a capacidade de percussão, mas você vai pegar, pesa 30 quilos. Aham. Agora, esse é elétrico, mas tem que lubrificar a parte que bate aqui, né? Sim. Ah, tem que lubrificar, que senão... Não adianta, aquilo lá é assim. Nossa, Legal, quanto muito equipamento. bom. Muito legal, viu? Gente, muito bom conversar com vocês aqui, né? Demos tanta risada hoje. Bastante. Falar de negócio que é bom, nada. Só falando mal da vida dos outros. Me chamando de velho. Eu sou procedimento, eu sou experiente. Falei, Não, falou galinha. Mas não tem importância, eu lembro ele na próxima entrevista. Da primeira ele falou que eram fios dourados. Fios, eu já nem lembro mais qual é a pegadinha. nem tem galinha de cabelo branco, né? Eu também acho que não. Tem. Mas você me Nem nomeou. galinha, né? Não fique magoado. Peço Nunca. perdão pra você. Não, não viu? precisa pedir perdão. Divertido. Tô perdoado, demais. tô perdoado. Sempre. Aí, Sempre. Ângela, Divertido. parabéns pela iniciativa, Ângela. É legal esse negócio de se sair do... Não deu gelinho na barriga, não? Muito, Ah, deu. muito. Quem que incentivou você? Você mesma? Eu mesmo, mas eu tive apoio do meu esposo também. É? Manda um Vai. beijo pro Darwin. O Darwin é o nosso secretário de obras aqui de Sorocaba. Ai, um beijo então, meu amor. Aê! Um beijo. Darwin, não é fraco não, hein, Darwin? Seu Darwin, montou um negócio, já colocou a mulher para trabalhar. Entendeu? É meu secretário mesmo de obra, hein? Poxa, olha aí. Pôs ó. obra na mão da mulher, hein? Precisa me apresentar para eu alugar a máquina para ele, não é isso? Lógico, Aí, tem Na verdade, contato. Vou fazer. Na verdade, lá atrás ele viajava muito, então ele não ficava em casa. Então a gente fez esse projeto para ele sair dessa rotina também de pegar a estrada, sabe? Sim. Ele entrou numa construtora lá atrás e depois que recente ele recebeu esse convite, mas a gente finalizando, ele foi para um caminho e eu fiquei com a loja. Tá com muita obra em Sorocaba? Preciso trazer ele aqui para conversar. Viu? Aí é só com ele, são detalhes, só com ele, já não sei te É legal dizer. trazer, né? Secretário de obras, né? Opa, me traz junto, porque assim eu faço contato. Quer faturar um pouco. Ah, preciso. Gente, queria Legal. agradecer mais uma vez o Guido Construtor que está aqui com a gente. 24 anos, é isso? 24 agora em junho vai fazer. Tem alguma novidade? Opa, tem bastante surgindo aí. Vai ter agora, em maio, uma feira de construção, que é a Deconcrete, não sei se vocês estão sabendo, lá no USNA, que vai ser bem bacana. E semana que vem a gente tem o Café da Manhã nos condomínios, dia 29 e 30, que a gente está na frente aí de 2 grandes condomínios. Esse guia fica lá na nossa loja, tanto na loja de máquinas e ferramentas como na locadora. Certo. E levando para os clientes. Dá muito certo. É legal, né? Porque tem muita dica aí, né? Tem bastante. A gente tem também, distribui, tá? A gente é parceiraço aqui. Muito bom trabalhar com o Parceiraço, Marcelo. Pintamundo de guia. Muito bom. Que bom que tá dando certo. A gente fica muito feliz, né? Com um caminho de luz aí para todo mundo, né? Sucesso, um abraço para a família Cordeiro, parabéns, né? Levarei. 80 aí? 80. 80 anos de. É uma data bastante importante. Bastante, vai ter festa, nós vamos fazer movimento. Vai fazer festa? Não sei o tamanho, mas vai fazer. Chama nós. Claro. Né? Nem que seja passar uma carninha para os funcionários, tem que Sim, fazer, né? não, tem que fazer. E, Nós fazemos sempre. E você completando 5 anos agora, já passou da área de risco. Sim, O faturamento já está consolidado. consolidado. Ainda tá naquele, porque depois, né? Você está crescendo ainda, é isso? Estamos crescendo, Nós sim. estamos falando de crescimento. Como é que foi ano passado para esse ano? Foi melhor que esse. O ano passado, para mim, foi melhor que esse que está iniciando. Ah, o trimestre do ano passado. Sim, foi. O ano passado, sim. Trimestre. Agora, Mas o trimestre não regula, vocês podem aumentar as suas porque vendas está agora. surpreendendo, sim. Mas está vendendo menos que o ano passado? Esse ano que entramos, Pra sim, nós, infelizmente. Está tem- assustador. Não é só tanto para a gente em si, falando com alguns parceiros, mesmo? deu uma relevância. Deu, infelizmente. O que você atribui isso, será? O mercado dá uma paradinha, você acha? Né? Não dá para entender, não sei se é em questão da economia ou que está, né? A gente fica nessa dúvida, porque imagine grandes pessoas que estão há anos aí, então você meio que fica, mas depois você até estabiliza Você em não questão de conversa com o consultor preocupação. quando vai lá, bate papo? Não, a gente conversa então, mas está relevante para todos, até mesmo em questão de fábrica, para levar pedido, essas coisas. A Tá, fábrica tá, também, tá? sim, tá. Não tá assim uma coisa que. Eu não sei o que está acontecendo, na verdade. No né? ano Então, passado só estava surpresa. melhor, então. Tava melhor, tava melhor.
Começou entre outubro, novembro, já deu mais uma aquela, queda, sem dúvida. assim, ó. Sem dúvida. Entendeu? Daí veio janeiro, fevereiro, daí agora a gente tá assim, ó. Continue, né? Que vá. Abril, entendeu? né? Que vá. Abril abre as Abril portas. abre as portas. Abre as portas, né? Bênçãos. Ângela Rosa, muitíssimo obrigado. Foi muito bom ver você. Eu que agradeço. Lembrar os bons tempos de Esplanada, né? Foi muito legal mesmo. Nosso querido Américo, o pessoalzinho lá, o Padilha, o Orlando. O Orlando encontrei no mercado, ele sozinho agora, né? Sim. Então vi o vinho solteiro bom aí agora, viu? Então, viu, solteiro. Ah, ele é ótimo. Boa, gente. Não pode largar a mulherada tá desesperada, jogar pra cima, ele não cai no chão. Seguram ele. Seguram ele. Ai, Jesus. Sempre vai ter uma mais tá alta bem. Para segurar. Entendeu? Manda isso pro Orlando depois, viu? Você tem Ai, contato meu Deus, dele? não tenho contato. Não tem contato dele? Ai, meu Deus. Mas sempre eu tenho ele só no Face, né? Então, que a mano, gente você viu? O Alex sempre lascou de falar de você lá. Vou né? falar pra ele, sim, com certeza. Ai, viu? Mas Eu eu sou acho muito isso querida muito também. legal. Você veja, você trabalhou há muitos anos e cria relação, né? Sim, ele é E nós conhecido. temos clientes que a gente cria bastante relação. Sim, assim, afinidade, também, né? E fica afinidade. E você encontra, nossa, é muito legal. Aí começa a lembrar o passado, Sim. nossa, aí fica safado aqui. Tá falando. Até do Esplanada, você viu da Pinta Mundo e voltamos lá. Isso é interessante, mas eu agradeço Parabéns pelo pela convite também. franquia aí, sucesso pra você, Obrigada. né? Agora já passou a Agradeço. fase perigosa do negócio, né? Né? Tem uma fase perigosa, né? Tem. 5 anos, 7 fala, mas 5 anos. Sete. Eu O sou 7 do tempo. profético, né? Eu acredito que o 7 ele é bem profético. eu sou do Entre o tempo que era 3, 7. aí o 3 e o 7 são números bons. E 3 eu- e o 7, né? Porque, para mim, o 3 ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Sim, os 7 sim. são proféticos mesmo. Então é ótimo. E nós acreditamos lá que tem que ter um período de maturação. Quando nós abrimos uma filial, Sim, claro. tem um tempo de maturação e não tira dinheiro. Não tira. Mas Não é fácil o que mesmo. tiver, se sobrar, que sobra, mas tem Investe. vezes que não. Põe lá mesmo. Põe lá mesmo. E põe no que? No estoque. Sim. É o que eu digo que eu tenho dificuldade de não pensar. Eu tenho parentes que trabalham com o ramo de carne, estão muito bem. Tá? Frisanta o ramo. E eles não trabalham com estoque, é perecível. Aham. É perecível, quer dizer, muito eu bom, posso sim. comprar uma morsa lá, que a garantia da morsa O que é morsa, gente? é que aperta aqui, aperta, o ferro aqui. tá. A garantia Eu não de sabia fábrica são também. 10 anos. 10 anos a fábrica dá de garantia Uma morsa. numa morsa. Se quebrar a orientação, troca, não pergunta muito, troca. Nossa. E aí, eu não consigo pensar em não estoque, sabe? Sim. Na verdade, quando antes a gente trabalhou com muito assim, mas hoje tem facilidade. Então você faz um pedido, você tem uma demanda, você pode da fábrica, Trabalha da fábrica com até estoque mesmo da passar, fábrica. você já faz, entendeu? Já é uma coisa assim que a gente. Só que tudo com garantia certinho pro cliente, para não ter esse problema, entendeu? Nós Pra dentro, se estocar um monte de coisa, não sai Não também, sai. entendeu? Fica lá produto parado. Por favor, se puder dar um like pra gente, agradece muito, viu? Um like, um comentário, compartilhar, né? Estamos aqui conversando com 2 empresários do ramo da construção civil e junto com o Guia do Consultor, e a gente fica muito feliz em poder ter você na nossa companhia sempre aqui. Lembrando que o RuivoCast é de segunda a sexta-feira, falamos de espiritualidade, empreendedorismo, histórias de sucesso, as doenças, né? As patologias e os transtornos mentais. Na sexta-feira falamos com os arquitetos, né? Sexta-feira é arquitetando a cidade aqui, com vários profissionais que passam pelo nosso microfone. Arruda, muito obrigado pela tua presença. Bom te ver de novo. Viu? Parabéns aí pelo sucesso. Continua firme e forte. Firme e forte. Legal ver uma pessoa com 64 e ainda muito resistente, muito forte, né? Trabalhando Legal. bastante, graças a Deus. Isso motiva a gente a... A continuar, né? Lógico, A motiva continuar. a gente em frente, né? Em frente. E ainda é menino, vai até os 80 vai. Vou. Não para. Eu não tenho desejo de parar cedo. Mesmo sendo um avô que você está falando, avô na internet. Eu tenho 2 netinhas, coisa mais linda do mundo. Uma de 6 anos e uma de 6 meses. Manda um beijo aí pra elas, pô. Tá? Filhas aí, um beijo, um abraço, Deus abençoe. Tá? É minha esposa, Beth, Deus abençoe. Eu amo você. Betinha. Viu que ele tá maciando o couro, né, Betinha? Porque ele disse que é meio brava, a mulher é brava. É braba. Manda em mim, simplesmente. Eita, simplesmente. né? Eu já nem dou bola, obedeço, dá certo. Dá certo. Tá certo. O seu Dinei que fala, Arruda, tem dia que a gente fica meio bravo, né?
Eu falei, tem, Dinei. Ele falou, mas não muda nada. Eu casaria com a mesma mulher, no mesmo lugar, no mesmo sempre, e já fez 50 anos de casado. Né? Muito legal, muito legal. Muito bom. Parabéns. E, Ângela, parabéns, sucesso. Muito viu? obrigada, eu agradeço. Marcel, um grande abraço. Valeu, meu querido. obrigado, prazer. mais uma. Tamo juntos. Gente, um grande abraço para você. Sucesso na vida e tamo juntos, né? Porque a vida é uma maravilha. Até amanhã.